Olá, nós estamos aqui hoje, para falar um pouco, sobre o Salmo 150. E o tema da nossa meditação de hoje é só para vivos. E esse salmo, um salmo referente ao louvor, e é o último salmo do livro de Salmos. Então, ele termina, dizendo: tudo que respira, ou todo ser que respira, louve ao Senhor. E esse versículo, é o principal foco da nossa meditação de hoje. Então, por que só para vivos? Eu te pergunto, você está vivo? Se você está vivo, essa palavra é para você, talvez nesse vídeo você possa ouvir um pouco, o canto das cigarras. E eu creio, que elas também estão louvando ao Senhor nesta manhã. E o salmista, ele nos chama então ao louvar ao Senhor. E nem sempre nós encaramos o louvor como algo fácil, num momento como o que eu estou vivendo, por exemplo, que é um momento de luto. E eu confesso que não é fácil louvar a Deus, porque meu marido partiu. E eu sei que algumas pessoas estão passando por outros momentos que talvez não sejam fáceis, Talvez um momento como o meu, mas talvez um momento com uma dificuldade financeira, um problema familiar, uma enfermidade. Mas nós vemos aqui que o chamamento é para que todo ser que respira louve ao Senhor. Se você respira, você está vivo. E o chamamento é esse, todo ser que respira louve ao Senhor. E o que acontece? A gente vê, como eu falei, que determinadas circunstâncias, em determinados momentos, parece que nós não conseguimos, louvar a Deus, mesmo que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam juntamente para aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas nós somos humanos, e há momentos que são tão difíceis para nós, que nós, às vezes, nós temos essa dificuldade de louvar a Deus pela circunstância. Mas nós podemos louvar a Deus porque nós reconhecemos que tudo que Ele faz é perfeito. Nós podemos louvar a Deus, como diz o salmista, por seus feitos poderosos. Ele diz: louvado seja o Senhor, louve o Senhor no seu santuário, louve em seu majestoso céu. E em outra tradução diz, no firmamento. Quer dizer, louve a Deus por tudo isso de lindo que você está vendo, por essas árvores, por esses pássaros, porque o nosso Deus é um Deus criativo. Louve-no por seus feitos poderosos, louve-no na sua grandeza. Nós podemos louvar a Deus porque o nosso Deus é um Deus grande. Nós podemos louvar a Deus porque Ele, na sua mente, e no seu poder, Ele conhece todas as coisas, e Ele tem um controle de todas as coisas, e Ele é maior do que a situação, do que a circunstância. Então nós podemos louvar a Deus, Eu tive uma experiência essa semana muito interessante. Nós sabemos que o louvor, ele é algo libertador, nas nossas vidas. Quando nós somos, tomados de louvor, o nosso coração, ele é refrigerado, e nós sentimos uma alegria que não é uma alegria de circunstância, mas é uma alegria colocada pelo Espírito de Deus dentro de nós. E essa semana, eu estava muito abatida, e então eu fui à presença de Deus, e eu senti ali aquele desejo, de estar ali na presença de Deus. E por alguns momentos eu fiquei ali em silêncio na presença de Deus, e eu comecei então a adorar a Deus, porque Deus é grande. Eu comecei a adorar a Deus, nesse poder, tremendo que Ele tem. Eu comecei a adorar a Deus porque Ele cuida de mim,
apesar da circunstância. E porque Deus tem os olhos na eternidade, né, e não no momento. E que eu comecei a louvar a Deus por aquilo que Ele é, né? Por aquilo que Ele é e pelas suas grandes obras, por aquilo que Ele representa, né? Não só para mim, né? Mas para todo o universo. Então eu comecei a louvar a Deus. E Deus foi então enchendo o meu coração de paz, a despeito daquela circunstância, daquela situação, né? Que eu estava vivendo naquele momento e ainda continuo vivendo agora. Mas Deus continua sendo grande, Deus continua sendo poderoso, Deus continua sendo criador dessa natureza tão linda, né? Deus continua sendo digno, né? Do meu louvor, da minha gratidão, né? Os feitos do Senhor, eles continuam sendo poderosos, mesmo que haja adversidade. E olhando para tudo isso aqui, nós não temos como não nos render, né, em louvor, em adoração a esse Deus tão poderoso, a esse Deus criador, a esse Deus Senhor do universo, né, a esse Deus que comanda todas as coisas. E então o salmista, ele prossegue, olha, louve a Deus com trombetas, louve-o com lira e com harpa, louve-os com tamborins e danças, né? Louve com instrumentos de cordas e com flautas. Em outras palavras, ele está dizendo, louve a Deus com tudo que você tem, né? Louve a Deus com a sua boca, louve a Deus com o seu corpo, louve a Deus com instrumentos, louve a Deus com tudo aquilo que você tem. E louve a Deus com símbolos sonoros, com símbolos retumbantes, né? Com percussão, com instrumentos de corda, com instrumentos de sopro, com danças. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. E por fim, então, ele termina com esse nosso versículo. Tudo que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Independente de circunstância, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo grande, Ele continua sendo poderoso. E como diz uma música, né? Muito conhecida aí, né? Você está chorando? Louve. Precisando? Louve. Está sofrendo? Louve. E se você estiver alegre também, louve, né? E por fim a cantora diz, né? O seu louvor invade o céu. E essa é uma verdade muito grande. O seu louvor invade o céu. Eu quero convidar você que talvez esteja passando por esses momentos difíceis, a tirar esse momento hoje, né, para louvar o Senhor, para pensar em tudo que Deus é, sabe? As coisas difíceis que acontecem nas nossas vidas, elas são um processo em nós, né? E nós devemos então estar louvando, adorando e reconhecendo essa grandeza, reconhecendo esse poder do nosso Deus. Deus te abençoe, traga muito louvor e muita alegria ao seu coração, no nome de Jesus. Amém.